Boa tarde, queridas irmãs. Estou muito feliz de poder estar aqui, emocionada até, porque é uma grande responsabilidade, né? Falar da palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande e muitas vezes eu sinto que não sou assim digna, né, de estar aqui para repartir a palavra. Mas se Deus chama, a gente atende, né? A gente faz a vontade de Deus. A palavra que eu tenho hoje, minhas queridas irmãs, é uma palavra que, acima de tudo, é para mim. Eu, quando estudo uma palavra que para passar, eu creio sempre é alguma coisa que eu estudei para a minha vida. Então, pode parecer uma palavra meio dura em alguns momentos, mas o grande objetivo dela é, como eu disse, em primeiro lugar, foi para a minha vida, para que eu possa alcançar as pessoas que me cercam, especialmente a minha família. Então, eu quero começar, antes de tudo, fazendo mais uma oração. Que nós possamos buscar em Deus a iluminação, o Espírito Santo, para que essa palavra seja não apenas mais uma palavra, mas que ela realmente tenha efeitos na nossa vida para transformar nosso caráter, transformar a nossa maneira de ser e de viver, para que a gente possa cumprir a missão para a qual Deus nos chamou. Senhor Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus, esse grupo de mulheres, de mães que clamam por seus filhos, que clamam por suas famílias, se reúne aqui agora, Pai querido, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Não queremos ouvir a voz de uma outra mulher, de um ser humano, queremos que a Tua voz seja ouvida e que essa mensagem venha de Ti, que ela cale fundo em nossos corações e nos ajude nessa caminhada, nessa jornada, Senhor, rumo ao céu, nessa jornada na qual nós queremos, acima de tudo, em primeiro lugar, deixar nosso Jesus feliz, porque ele morreu em nosso lugar para que nós e nossos queridos se salvassem. E queremos dar essa alegria para Ti, ó Pai, para Jesus Cristo, Teu Filho amado. E nós queremos também, Pai querido, que o Senhor nos ajude a levar nossa família para vivermos eternamente contigo. Abençoa cada instante dessa ministração, Pai, te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridas, é como nós estávamos falando, é uma palavra para a gente pensar, para a gente refletir e para que Deus nos ajude a botar em prática aquilo que nós vamos ver aqui hoje. Eu gostaria de ler um texto da senhora White, que é um texto muito precioso para mim, e eu creio que muito importante. Ele diz o seguinte: infelizmente, eu não anotei a passagem, porque essa é uma palavra que eu já tenho escrita há algum tempo, e eu adaptei agora para a nossa situação de mães que clamam para os seus filhos, tá? E eu esqueci, eu sempre anoto o texto, o livro, mas aqui não sei por que não anotei. E o texto diz o seguinte: o maior tesouro já entregue a mortais, as mais solenes e sérias advertências que Deus já enviou a seres humanos, esse tesouro foi confiado ao seu povo a fim de ser transmitido ao mundo. A nós foi confiada a última mensagem de advertência a ser dada a um mundo que está morrendo. Então, nós, o povo de Deus, temos uma responsabilidade imensa, uma responsabilidade grandiosa de pregar ao mundo essa mensagem maravilhosa do amor de Deus, do Evangelho da salvação. E nós temos que pregar essa mensagem agora, no momento em que
Não sei vocês, mas eu tenho certeza que muito em breve Jesus vai voltar. Essa é uma missão de uma responsabilidade grandiosa. Mas eu queria que nessa mensagem do Espírito de Profecia, da Mensageira do Senhor, eu queria que nós adaptássemos principalmente essa mensagem para a nossa família. Então, o maior tesouro já entregue às mães do grupo das mulheres, das mães que clamam por seus filhos, as mais solenes e sérias advertências que Deus já enviou a seres humanos, esse tesouro foi confiado a nós, mães, dirigindo-se agora especificamente para nós, a fim de que nós transmitamos essa mensagem para a nossa família, especialmente para os nossos filhos queridos. Então, queridos, essa é a nossa missão. Que missão? Não é uma missão fácil, porque não sei se vocês já perceberam, nós já falamos a respeito disso aqui, o inimigo está furioso e ele está atacando de todos os lados, especialmente as famílias, e ele, se puder, e ele age de todas as formas para tentar nos impedir de alcançar nossos queridos, nossa família. Será que nós estamos preparadas para essa missão? Eis aí uma questão muito séria mesmo. Nós não convenceremos ninguém das verdades, desse tesouro maravilhoso que o Senhor confiou em nossas mãos, para que nós possamos transmitir à nossa família querida, se nós possuímos apenas o conhecimento do conteúdo da verdade. Não sei se vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Não basta, minhas irmãzinhas queridas, eu conhecer a palavra de Deus. É importantíssimo que eu conheça a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Mas não basta eu conhecer intelectualmente essa palavra se ela não fizer parte da minha vida. Sabe? As pessoas só serão convencidas, e mais importante, as pessoas, e vamos colocar aqui a nossa família, os nossos filhos, só serão convertidos quando perceberem que nós não apenas temos esse conhecimento intelectual da verdade, mas que a verdade nos possui. E a verdade é Cristo. Se eu posso, sabe, queridas, eu posso conhecer toda a verdade, toda a palavra. Tem pessoas que conhecem a palavra. Nós sabemos que, por exemplo, um exemplo triste que eu vou usar, Satanás conhece a palavra, de Gênesis ao Apocalipse, e ele conhece de trás para frente e de frente para trás, e nós sabemos, isso está comprovado, quando Jesus foi ao deserto e ali foi tentado por Satanás. Quando Jesus se firmando na palavra para não cair na tentação, ele relembrava textos bíblicos que o fortaleciam diante dos ataques do inimigo. Por isso a importância de nós sabermos a palavra, também termos conhecimento da palavra. Nós sabemos que o inimigo, para confrontar Jesus, ele também usou a palavra, porque ele também conhece a palavra. Então, o conhecimento intelectual da palavra não transforma ninguém. Só aquele conhecimento. Muita gente estuda a palavra só para poder debater, para confrontar aqueles que creem realmente na palavra. Então, queridas, as pessoas, ou seja, nossos filhos, nossa família, só será convencida, e mais importante, só se converterá quando elas perceberem que a verdade nos possui. Não apenas que eu possuo a verdade, mas que a verdade nos possui. Quando as nossas atitudes demonstrarem que pertencemos a Jesus
e que somos guiados pelo Espírito Santo. Mas, queridos, como conseguir esse milagre? Como conseguir esse milagre de permitir, de uma maneira tão grandiosa, que Jesus Cristo possua a nossa vida, o nosso coração, transforme a nossa vida? Como? Como conseguir esse milagre? No livro de Lucas, no capítulo 11, a partir do verso 5, Jesus, ele fala de uma parábola, a parábola do amigo importuno, né? E ele, num determinado ponto da parábola, ele diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, verso 9 e verso 10. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. De que Jesus está falando? Pede e você vai receber. Pede que você vai receber. Bate na porta que a porta vai se abrir. Do que Jesus está falando? Sabem, queridos, a questão para a qual Jesus está chamando a nossa atenção é, principalmente, o que pedir? Sabe, a gente lê algumas promessas, pedir, 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 e o Senhor vai atender as nossas orações, e Ele atende as nossas orações. Mas há algo em especial, e o contexto dessa parábola é esse, e eu queria chamar a nossa atenção para esse ponto: o que pedir? Esse texto está inserido na parábola em que Jesus conta o caso de alguém que procura um amigo à meia-noite e pede 3 pães. O que o amigo foi pedir? Para o outro amigo, ele foi pedir 3 pães, tá? A segunda questão é por que esse amigo está pedindo pães? Por que ele está pedindo? Ele está pedindo porque um amigo chegou em sua casa à meia-noite e ele não tinha nada para lhe oferecer. Absolutamente nada para lhe oferecer. E a terceira questão é, para que ele estava pedindo? Esse homem foi à casa do seu amigo pedir pão para saciar a fome de um amigo. Ele não foi pedir pão para saciar a sua própria fome. Ele foi pedir pão para o seu amigo para saciar a fome de uma outra pessoa que estava em necessidade. Muitos entendem que Jesus aqui está falando de coisas materiais. E eu fico muito triste às vezes, porque eu percebo que muitas pessoas só sabem pedir coisas materiais. Ai, Senhor, eu preciso de uma casa. Ai, Senhor, eu preciso de um emprego. Ai, Senhor, eu preciso de um carro. Ai, Senhor, eu preciso de um... Sabe? Pedindo só coisas materiais. Quando o contexto, aqui principalmente, e em outros lugares também, que a gente poderia analisar, não vamos buscar agora, porque o nosso tempo é curto, que Jesus está falando principalmente de um pedido especial. Jesus está falando do pão da vida. Peçam o pão da vida. O Senhor está falando da unção do Espírito Santo. Essa é, na realidade, a nossa maior necessidade, e é disso que Jesus está falando. Tanto que, se você for pegar o verso 13 desse mesmo texto, Jesus termina dizendo assim, ó, ora, se vós que sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Percebe? O que Jesus está falando aqui, que nós devemos insistir, pedir, bater, clamar, é pela bênção do Espírito Santo. Mas por que é tão importante nós recebermos o Espírito Santo? Amadas, eu clamo ao Senhor pela unção do Espírito Santo, não para meu deleite, não para ter um êxtase,
aquela coisa maravilhosa que as pessoas dizem que recebem quando tem o batismo do Espírito Santo. Não por isso. Eu clamo porque eu preciso ser uma bênção na vida das pessoas que me cercam. Eu clamo para que Deus me transforme, porque o Espírito Santo em mim, no meu coração, vai me transformar. E com o Espírito Santo na minha vida e no meu coração, eu vou ser bênção àqueles que me cercam, para aqueles que me cercam, mas especialmente na vida da minha família, na vida dos meus filhos amados. Porque, queridas, não adianta eu pregar para o mundo inteiro e não salvar a minha família. Quando o Senhor falou com Noé para que ele construísse uma arca, o Senhor foi claro e disse para ele: Noé, constrói uma arca, entra nela, tu e a tua família. A missão principal de Noé era salvar a sua família. Não que o Senhor tivesse excluído os outros, não. 120 anos Noé pregou para os outros seres humanos antediluvianos, mas a ordem básica e principal do Senhor para Noé, entra tu e a tua família. Entende? Então, queridos, a unção do Espírito eu preciso especialmente para que Deus me ajude, me transforme. E por que eu peço? Eu peço porque eu sei que sozinha, sem Cristo em meu coração, eu sou egoísta, eu sou rude, eu sou impaciente, eu sou reclamona, eu sou chata, eu não vou atrair ninguém, para Jesus, nem para mim, nem para Jesus. E ao invés de levar meus amados a Jesus, com essas minhas atitudes, porque eu estou sozinha, sem Cristo no coração, eu os afasto de Jesus. Muitas vezes falo de Jesus posso estar falando de Jesus para meus filhos, para minha família, cobrando deles que vivam a religião, mas sabem, queridos, eles percebem a incoerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. E a incoerência, queridos, é uma coisa terrível, principalmente na cabeça dos nossos filhos. Eles enxergam incoerência, hipocrisia, eles enxergam a quilômetros de distância. Eles têm um radar. E eu posso enganar todo mundo fora da minha casa, posando de boazinha. Mas dentro da minha casa, para minha família, não tem como eu enganar o tempo todo. Certo? Porque, amadas, a minha vida, as minhas atitudes falam mais alto, muito, mas muito mais alto que as minhas palavras. Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Eu posso falar muito de Jesus. Eu posso falar da palavra de Deus. Eu posso exigir que meus filhos, vamos na igreja, vamos na igreja. Mas eles sabem se eu, na realidade, só sei a palavra ou se eu conheço Jesus Cristo, que é a palavra. Sabem, queridas, eu preciso não apenas conhecer a palavra, eu preciso ter uma experiência pessoal com o autor da palavra, porque só isso vai transformar a minha vida. Mas por que eu tenho que pedir? Numa outra mensagem que nós passamos para vocês, que nós vimos aí um outro dia, nós falamos sobre isso. Por que eu tenho que pedir? Se o Senhor conhece, o Senhor sabe, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, é presciente. Por que eu tenho que pedir? Por que orar, pedir, clamar? Sabe, queridas, porque temos que orar, pedir, clamar, porque nosso clamor, a nossa oração autoriza a ação de Deus em nossa vida, nós já vimos isso. Porque, por incrível que pareça, esse Deus onipotente,
capaz de criar um universo pelo poder de sua palavra, ele é totalmente impotente diante da minha vontade. Ele é impotente não porque ele seja realmente impotente, mas porque ele se coloca impotente para respeitar a minha vontade. Ele só pode agir de maneira específica em meu favor se eu demonstrar que quero sua intervenção e sua ajuda. E isso nós sabemos como se chama, livre-arbítrio. Eu não gosto do livre-arbítrio. Eu queria que o senhor me impusesse, dissesse, não, tu vais andar por esse caminho, é por aqui que tu tens que ir, porque se tu não andares por esse caminho, tu vais te perder. Mas o senhor respeita a minha vontade. Sabe, queridas? Não que ele haja em nossas vidas, preste atenção nisso. Não que o Senhor haja em minha vida, em tua vida, só quando nós oramos, tá? Não, amadas. O Senhor está sempre agindo em nossas vidas, sempre agindo. Anjos nos protegem, sabe? Mesmo que eu não queira, mas eles estão aqui, ó, pertinho de mim, tentando me fazer enxergar as coisas do Senhor. Eles não interferem diretamente, mas eles protegem. Pessoas são colocadas em nossas vidas, ao nosso redor, para nos influenciar com suas vidas. Nós ouvimos mensagens, nós recebemos convites para ouvir a palavra, para ouvir a mensagem. O Espírito Santo fala ao nosso coração, fala ao nosso ouvido. Esse é o caminho, anda por ele. Sabe, queridas? Mas o Senhor realiza milagres diante de nós, em atenção às nossas necessidades. Às vezes ele não pode realizar um milagre diretamente na nossa vida, porque talvez eu não queira o milagre, mas ele realiza milagres diante de nós. Mas muitas vezes nós não desfrutamos de nada das bênçãos. Sabe por quê, queridas? Porque nós achamos que acontece alguma coisa maravilhosa e nós dissemos, nossa, que sorte! Olha que coincidência, sabe? Porque nós estamos cegos e surdos para as coisas de Deus. Apesar das tantas evidências que, com as quais o Senhor nos rodeia, querendo atrair a nossa atenção para Ele, para o seu amor, para a sua bondade, nós não abrimos os nossos olhos, não abrimos nossos ouvidos, nós não confiamos em Deus. Deus está sendo sempre acusado por Satanás de não respeitar a nossa vontade, de comprar nossa fidelidade com suas bênçãos. Lembra da história de Jó? O Satanás desafiou o Senhor e disse, por acaso Jó te serve sem motivo? E mais, queridos, só temos uma possibilidade de destruir as ciladas do inimigo. Só existe uma possibilidade. A grande arma que nós temos para destruir as ciladas do inimigo, para que tenta a todo custo destruir nossas vidas, nossa família, nossos filhos, essa grande arma é a oração. Eu ouvi uma frase que eu achei muito especial. Essa frase diz o seguinte: mães de joelhos, filhos de pé. Então, a oração é a nossa grande arma contra o inimigo. Mas, queridas, em algumas situações não basta oração. Em algumas situações nós precisamos de jejum e oração. Mas por que jejuar? Você já se perguntou por que jejuar? Só oração não basta. Por que é importante jejuar? Por que deixar de comer? Sabe, queridos, se tem alguma coisa que é importante para o ser humano, essa coisa se chama comida. E quando eu decido fazer um jejum com o objetivo de estar mais próxima de Deus, de poder ouvir melhor a voz de Deus, para poder meu cérebro entrar em comunicação, em conexão com o Senhor, o meu Deus, o meu Pai querido,
quando eu consigo dominar a minha vontade de comer e jejuar, quando eu consigo jejuar, porque esse é o meu objetivo, não com o objetivo de emagrecer, nem de ter mais saúde, porque muitas pessoas que não estão buscando a Deus jejuam querendo emagrecer, querendo saúde. Quando o meu objetivo especial é ter um encontro maravilhoso com o meu Pai querido, porque eu preciso ouvir a voz dele, eu preciso ouvir suas instruções. Então, queridos, o jejum é algo poderosíssimo. Por que jejuar é importante? Por que deixar de comer? Amadas, infelizmente, muitas pessoas vivem para comer ao invés de comer para viver. O apetite domina a mente e a vida de muitos de nós. Sabe? O dominar o apetite é algo tão sério que na Bíblia, homens e mulheres do povo de Deus tiveram que passar pela prova do apetite. Nós sabemos, podemos buscar N pessoas. Adão e Eva não passaram na prova do apetite. Esaú não passou na prova do apetite. E as consequências todas, tanto da parte de Adão e de Eva, quanto da parte de Esaú, o povo de Deus no deserto não passou pela prova do apetite a princípio. As consequências foram terríveis. Mas nós vemos Daniel e seus amigos que passaram pela prova e foi maravilhoso o resultado disso. E nós vimos o Senhor Jesus passando pela prova do apetite de uma forma maravilhosa também. Queridas, o jejum libera todo o nosso organismo do processo da digestão, do processo digestivo, que algumas vezes pode ser agressivo ao nosso corpo e ao nosso cérebro, devido à quantidade, às vezes, do alimento, que pode até ser alimento de qualidade, mas se for numa quantidade excessiva, ele prejudica, é agressivo ao nosso corpo e ao nosso cérebro, e a qualidade dos alimentos que ingerimos, e ou a qualidade do alimento que ingerimos. Nós sabemos, isso é científico, que tudo que afeta o nosso corpo também afeta a nossa mente. Alguns dizem, não, não é bem assim. Então, beba uma bebida alcoólica, use uma droga e você vai perceber se é verdade ou se é mentira. Algumas coisas afetam mais, outras afetam menos. E Satanás sabe como usar essa situação da falta de domínio do apetite para nos separar de Deus. Por quê? A nossa comunicação com Deus se faz através do nosso cérebro, da nossa mente. E se o que eu como afeta essa comunicação, se o que eu como atinge principalmente o sistema nervoso central, que é por onde realmente eu eu entro em conexão mais especial com o meu Deus, isso é terrível. Então, quando eu faço um jejum com o objetivo de dar um descanso para o meu sistema digestório, para que o meu cérebro fique tranquilo, em paz, para que eu possa entrar em comunhão com o meu Pai. Queridos, quando o objetivo é buscar a Deus, é fazer a sua vontade, é adorá-lo, o meu cérebro vai estar em condições especiais para se comunicar com ele, para receber o Espírito Santo, para enxergar a verdade do seu amor. Essa verdade do seu amor eu vou enxergar especialmente em Jesus Cristo, na sua palavra, na natureza. Queridos, podem ter certeza de uma coisa: o inimigo odeia isso. O inimigo odeia te ver de joelhos. O inimigo odeia saber que você faz jejum, porque essa é uma forma garantida de resistir a ele e derrotá-lo. Porque eu estou demonstrando de maneira cabal, quando eu consigo controlar o meu apetite, porque eu quero servir, amar e adorar a Deus, eu estou dizendo para Deus e estou dizendo para os inimigos:
Não tenho nada a ver com Satanás e com seus desejos. Eu quero fazer a vontade de Deus. Queridas, por meio de Cristo, nós podemos e devemos ser felizes. E por meio de Cristo, nós podemos e devemos fazer felizes aqueles que nos rodeiam. Por meio de Cristo, nós podemos e devemos adquirir hábitos de domínio próprio. Só por meio de Cristo, queridas, sem Cristo, ele mesmo falou, nada podeis fazer. Devemos conservar-nos afastadas do terreno encantado de Satanás. Palavras do Espírito de profecia. E não permitir que nossa mente se desvie da fidelidade para com Deus. Qual é o terreno encantado de Satanás? Queridas, o terreno encantado de Satanás, para mim, pode não ser o mesmo que para você. Por isso, nós temos que estar atentos, fazer reflexões, pedir para que o Senhor nos mostre, como Davi, vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque Satanás conhece. Ele sabe o que é terreno encantado para mim. Ele sabe aquele que é o meu ponto fraco. E ele vai se apresentar para mim e apresentar para mim esse terreno encantado onde ele quer que eu caia. Ah, queridas, se nós cuidarmos desse ponto, nós não cairemos. Podem ter certeza disso. Queridas, o nosso caráter é formado segundo a semelhança divina. E o único tesouro que desse mundo podemos levar para o céu é o nosso caráter. Já pensaram? O caráter é a bênção que, se ele tiver sido formado segundo a vontade de Deus, se ele for semelhante a Jesus Cristo, isso é o que eu vou levar para o céu, é o grande tesouro que eu vou levar para o céu. Que importância, pois, tem, queridas, o desenvolvimento do nosso caráter? Porque o meu caráter, o jeito que eu desenvolver o meu caráter, vai influenciar não só na minha salvação, vai influenciar a salvação dos meus amados. Caráter, queridas, não se compra, não se pede emprestado. Ah, minha mãe pode ser a melhor pessoa do mundo, mas eu não posso ir lá dizer, mãezinha, vende um pouquinho do teu caráter para mim, ou mãezinha, me empresta um pouco do seu caráter. Não, queridas. Nosso caráter é formado a partir de nossas escolhas, você sabe disso. Mas as nossas escolhas formarão nossos hábitos. Aquilo que eu escolher no dia a dia, as decisões que eu tomar, as coisas que eu escolher, formam os meus hábitos. Ah, eu não quero mais tomar café. Então, eu não vou mais tomar café e eu vou desenvolver o hábito de não tomar café. Ah, eu quero de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer na minha vida a partir de hoje é acordar e a primeira coisa eu vou ajoelhar, orar e vou buscar a Deus. Eu vou ter meu momento especial com Deus. Se eu fizer disso uma decisão, uma escolha, eu vou desenvolver esse hábito. E os meus hábitos, os nossos hábitos, determinarão e demonstrarão para aqueles que nos cercam, vão demonstrar o nosso caráter. Então, se eu desenvolvo bons hábitos, as pessoas vão ver em mim uma pessoa de bom caráter, alguém a quem vale a pena seguir. Mas se eu desenvolver maus hábitos, as consequências são terríveis. Amadas, a resistência do caráter consiste de duas coisas importantíssimas. A força do meu caráter para o bem, ela depende de duas coisas importantíssimas: força de vontade e domínio próprio. Eu tenho que ter força de vontade. Eu quero fazer, eu quero isso para o bem, primeiro para alegrar Jesus, porque isso alegra Jesus.
A gente tem que ter esse desejo de alegrar Jesus também. Porque a gente só pede que Deus nos faça feliz, mas nós temos que ter o desejo maior de fazer Deus feliz. Ele já sofre tanto, com tantas coisas terríveis acontecendo nesse mundo, coisas que ele não determinou para as pessoas, para suas criaturas. Ele sofre tanto, então o primeiro grande objetivo nosso deve ser fazer o nosso Deus feliz com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. E segundo, quando eu consigo, com a ajuda de Deus, lembre disso, sozinho não consigo nada, quando eu consigo, com determinação, com força de vontade, ter domínio próprio, queridos, Satanás já perdeu uma grande batalha e nossos queridos serão extremamente bem beneficiados. Serão beneficiados com certeza. Mas, queridas, é na crise que o nosso caráter é revelado. É nas crises que o nosso caráter é revelado. São palavras do espírito de profecia. Assim, toda aquela que com o coração falso professa a religião, pode agora não se diferenciar do cristão verdadeiro, sabe? Agora está tudo em paz, não tem problema nenhum, nós estamos vivendo em paz, a nossa família está empregada, está todo mundo com saúde, temos dinheiro para sobreviver, tranquilo. Então, aí, na igreja está tudo em paz, não tem perseguição, porque aqui a gente pode adaptar para dois tipos de situações, a situação na nossa família e a situação que nós vamos viver agora no tempo dos fins, nos tempos do fim. Assim, aquele que com o coração falso professa a religião, quer dizer, eu sou crente, eu vou à igreja, tudo bem, mas é algo assim bem superficial, sabe? Não é algo que acontece na minha vida de coração, que eu faço com coração, com a mente, com o espírito, com a minha alma. Eu estou buscando a Deus de verdade, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Quando eu faço isso de maneira superficial, todo mundo faz, eu faço. Então, pode agora esse cristão que professa a religião dessa maneira, pode parecer verdadeiro, pode parecer. Eu posso ir todo sábado à igreja, eu posso fazer a lição da escola sabatina todo dia, eu posso devolver dízimo, ofertas, eu posso ir na igreja quartas, domingos, eu posso dar estudos bíblicos, mas sabe quando que a coisa vai ser real, que vai aparecer realmente quem é cristão de verdade? Quando diante de nós a crise se abater. E, queridas, está justamente diante de nós o tempo em que essa diferença aparecerá. Pode estar ali dentro da tua família, alguma coisa que vai acontecer ali, mas está também porque nós estamos vivendo o tempo do fim. A grande prova final se virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as necessidades da alma. Sabem, queridas, nós jamais devemos repousar num estado de satisfação e deixar de fazer progresso dizendo estou salvo. Não são palavras minhas, são palavras inspiradas por Deus para nossa mensageira. Quer dizer, eu fui salva. Jesus morreu na cruz por mim. Ele morreu para me salvar. Mas eu não posso botar na minha cabeça assim, uma vez salvo, para sempre salvo. Isso é perigoso. Se nós entretecermos essa ideia, deixarão de existir motivos ou deixará de existir a motivação para a vigilância e a oração.
O esforço sincero em seguir para frente e rumo ao alvo. Ah, eu estou salva, Jesus morreu por mim na cruz. Me basta a graça. Sim, a graça de Deus é maravilhosa. Eu não mereço o perdão de Deus, Jesus morreu por mim na cruz. Mas a prova maior de que eu estou salva é quando eu vivo para fazer a vontade de Jesus. Os velhos caminhos, as tendências hereditárias, os hábitos antigos precisam ser abandonados, queridos, pois a graça não é herdada. Você pode dizer assim, nossa, isso aí é legalismo. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 23, se você quiser abrir sua Bíblia. No verso 23, ele está falando dos atletas. Ele diz que os atletas, eles se privam de tudo para ganhar uma coroa de louro, uma coroa que vai se acabar. Mas ele diz assim, ó, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Desculpa, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, com o evangelho, com Cristo, com a salvação daqueles que me cercam. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Eles, porém, os atletas, se dominam para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, o povo de Deus, nós nos dominamos para alcançar a coroa incorruptível. E olha o que o apóstolo Paulo escreve, para que você perceba que não há legalismo aqui. Assim, diz ele, corro eu também. Não sem meta, não sem objetivo. Assim luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa palavra é tremenda, ela é preciosíssima. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, queridos, nós temos que fazer a nossa parte, pois a graça não é herdada, por mais santa que a minha mãe seja, eu não vou herdar a salvação dela. A genuína conversão, quando realmente a pessoa se converte, ela passa por uma modificação de suas tendências hereditárias e cultivadas para o mal. Você teve um encontro real com Jesus, queridas? Você teve um encontro real com Jesus? Você não vai ser mais a mesma pessoa. Não que você não vai mais pecar. O apóstolo João disse bem claramente. Aquele diz que não peca é mentiroso. Certo? Não que você não vai mais pecar. Mas dificilmente você vai continuar cometendo os mesmos pecados. Porque você vai começar a perceber a verdade, a palavra de Deus, e você vai abandonando aquelas tendências hereditárias, aquelas tendências do seu caráter. Sabem, amadas, aqueles que esperam contemplar uma transformação mágica em seu caráter, sem resoluto esforço de sua parte para vencer o pecado, esses serão decepcionados. Você pensa que eu não preciso fazer esforço para vencer. Não, queridas. Uma vez, quando eu conheci essa palavra, há muitos anos atrás, eu tinha 37 anos de idade. Eu fumava escondida do meu marido, porque meu marido não queria que eu fumasse, sabe? Mas naquela época todo mundo fumava, eu tinha um grupo de amigas que fumava, então o que eu fazia? Eu não fumava em casa, meu marido não sabia que eu fumava, mas eu ia na casa de algumas amigas e lá a gente se encontrava para um chá, alguma coisa, um café,
E lá nós fumávamos e eu fumava também. Mas o dia que eu descobri a verdade, que eu descobri o amor de Jesus, que eu descobri que eu não deveria mais fumar, que fazia mal para o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, eu decidi parar de fumar. Mas foi fácil, queridas? Não. Só que para que eu não fumasse, eu saí do terreno encantado de Satanás. Eu avisei minhas amigas e disse: olha, me desculpe, não vou participar mais dos nossos encontros. Por quê? Porque eu quero deixar de fumar. E eu consegui, consegui. Então, houve um esforço da minha parte. Eu estou dando esse exemplo só para que as irmãs percebam que nós temos que fazer a nossa parte. Sabem, queridas, não temos motivos para temer enquanto nós andarmos com Jesus. Se eu estiver andando com Jesus, se Jesus fizer parte do meu cotidiano, da minha vida, ó Jesus, eu vou ali, eu vou comprar uma roupa, Senhor, olha essa roupa, eu devo comprar, ó Senhor, olha o que eu vou comer, o Senhor acha que isso aqui é bom para que eu coma? Sabe, quando Jesus fizer parte assim da minha vida, eu não tenho motivo nenhum para temer, nenhum mesmo. Enquanto nós andarmos com Jesus, nós podemos viver sem temer realmente. Mas nós temos que temer constantemente que nossa velha natureza de novo alcance a supremacia, que o inimigo elabore alguma cilada para a qual nos tornemos outra vez cativos seus. Nós temos que ter medo, porque basta eu largar a mão de Jesus um instante. Satanás não dorme, seus demônios não dormem, eles são só esperando para ver o momentinho que eu largo a mão de Deus, para que ele arme uma cilada para que eu caia. Sabe, queridos? Há uma luta intensa de todos aqueles que querem subjugar as más tendências, que lutam para assumir o controle da nossa mente e da nossa vida. Amém. Queridos, a obra de preparação é uma obra individual. Não somos salvos em grupos. Essa é outra coisa importantíssima. Nós temos um grupo aqui de mães que clamam pelos seus filhos. Mas, querida, lembra-te do seguinte: essa obra é uma obra especialmente individual. A pureza e a devoção de uma irmãzinha, ou de todas as irmãzinhas do grupo, não suprirão a falta dessas qualidades em mim. Eu tenho que buscar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que pedir ao Senhor, eu tenho que clamar ao Senhor. Jesus Cristo foi claro, ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Cada dia tome a sua cruz e então siga-me. Presta atenção, é dia a dia. A salvação, a santificação é uma obra de uma vida inteira. É dia a dia. Cada dia, disse o Senhor Jesus, tome a sua cruz e então siga-me. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus, que purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Amém. Quem vai receber esse selo de Deus? Aqueles que desconfiam de si mesmos. Queridos, cuidado. Cuidado. Alguém disse um dia para mim: mas a senhora fala sempre que a senhora não é digna. Não, eu não sou digna mesmo. Eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu clamo a Deus para que Ele me transforme o caráter. Mas quando eu olho para Jesus, eu sei que eu não tenho como me perder, porque Ele me ama e me salva. Mas quando eu olho para Jesus e vejo a sua pureza, eu vejo quão longe eu estou ainda de chegar aonde eu deveria chegar. Sabem, queridas, aqueles que humildes ficam diante de Deus, purificando a sua alma pela obediência e a contemplação da verdade, estão recebendo o mal divino.
E o molde divino transforma o nosso caráter à imagem e semelhança do caráter de Jesus Cristo. E, amadas, essa obra é feita pelo Espírito Santo. Por isso nós temos que pedir, bater, clamar, implorar, nós precisamos, nós queremos, nós temos que dizer para o universo celestial, dos anjos de Deus e dos demônios, eu quero o Espírito Santo, eu quero que ele tome posse da minha vida, do meu coração. Sabem, queridas, diante da crise que se abaterá sobre todas nós, o verdadeiro crente, a verdadeira filha de Deus, permanecerá firme como uma rocha, tornando-se mais forte a sua fé e a sua esperança mais viva do que nos dias de prosperidade. Sabe, naqueles dias em que você está mais triste, que você pensa que, nossa, tudo está tão difícil, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Ah, queridas, nesses dias em que você é fraca, nesses dias você busca o Senhor, você busca Jesus. Nesses dias o Espírito Santo está disposto a te ajudar. E nesses dias é que você é forte. Amadas, queridas irmãzinhas, mães que clamam pelos seus filhos. Eu descobri uma coisa maravilhosa. Eu preciso participar para vocês. Com certeza vocês já descobriram, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu descobri que nós podemos levar algo mais além do nosso caráter para a eternidade. Sabem, queridas, não é só o nosso caráter que nós podemos levar para a eternidade. Através da nossa vida transformada pelo poder do Espírito Santo, através da nossa vida transformada pelo amor de Deus, nós podemos levar um grande tesouro para o céu. Sabe o que nós podemos levar? Nós podemos levar pessoas. Esse é o maior tesouro, e esse é que o Senhor Jesus quer de nós, que nós levemos pessoas para o céu. Que pessoas que nós podemos levar para o céu? Todas aquelas que o Senhor colocar em nosso caminho. Mas muito, muito especialmente, nós podemos levar e devemos levar, é a nossa missão, levar para o céu a nossa família amada. Essa é a nossa principal missão. Essa é a grande missão das mães que clamam por seus filhos. Salvar nossos amados, salvar nossos filhos, salvar nossos maridos, salvar nossa família, nossos netos, nossos bisnetos, sabe, querida, a nossa grande família. Ah, queridas, eu clamo ao Senhor, ó Senhor amado, sabemos que não somos dignas de te pedir nada, mas sabemos que o teu amor por nós é imenso, é incondicional. E porque sabemos disso e porque confiamos em tua palavra, te pedimos, ó Pai, unge-nos com teu santo e doce Espírito. Transforma-nos dia a dia, mais e mais, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Pai amado, nós queremos honrar e glorificar o teu nome, mas nós queremos naquele grande dia, naquele glorioso dia, entregar a ti nossos filhos, nossa família amada. Que Deus te Amém. abençoe, irmãzinha querida. Que Deus nos abençoe e que o Santo e Doce Espírito seja uma presença real, verdadeira, poderosa em nossas vidas, transformando o nosso caráter à imagem e semelhança de Cristo. Porque, irmãzinhas queridas, se nós tivermos o nosso caráter transformado à imagem e semelhança de Cristo, nós vamos ter uma influência poderosa sobre a nossa família. Talvez nem todos se salvem, mas não vai ser por culpa nossa, nunca, porque Jesus Cristo em nós vai estar apelando ao seu coração. Nós temos que lembrar de uma coisa, irmãs amadas,
o próprio Senhor Deus, unido a Jesus Cristo e com o Espírito Santo do seu lado, lá no céu, não conseguiu converter o espírito de Lúcifer, porque ele era rebelde contra o Senhor. O próprio Senhor Jesus andou 3 anos e meio aqui com Judas Iscariotes, cada dia demonstrando seu amor, sua bondade, sua justiça para esse homem. Na última noite, na ceia, Jesus lavou os seus pés. Eu creio que Jesus estava chorando quando lavou os pés de Judas. Mas Judas foi rebelde, queridos. Então, meus amadas, minhas amadas, se você estiver fazendo tudo certo, fazendo a vontade de Deus, mas o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, seu marido, eles não quiserem, se Deus respeita a vontade deles, nós também temos que respeitar. Devemos continuar orando, devemos continuar clamando pelos nossos queridos, porque nós não sabemos se eles estão salvos ou não. Mas Deus sabe. E se Deus não desiste, nós também não podemos desistir. Que Deus te abençoe, minha irmãzinha querida, nessa luta, nesse clamor pelos filhos, pela família. Que Deus me abençoe também, junto da minha família. Amém.